Turma do Propósito, e aí meu irmão, tudo bem? Nós estamos juntos, quero desejar a você e a sua família uma excelente semana, em nome de Jesus. Estamos juntos aí no nosso propósito, lembrando que o nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia. Você lê um capítulo da Bíblia, de preferência em família, e pode assistir aqui um vídeo deste capítulo que é enviado no grupo que você faz parte. Ore todos os dias pela sua vida, estamos orando por você também, geralmente de madrugada ou no início da manhã. E também, meu querido irmão, não desista de mudar. Mudar não é fácil, é difícil, mas é preciso. Então não desista de mudar, para a glória de Deus, para o seu próprio bem, para você deixar de ferir aquelas pessoas que você ama. Meu querido irmão, vamos juntos hoje, 1 Samuel, capítulo de número 3, um capítulo muito interessante, muito importante para a gente aprender. Aqui começa dizendo que o menino Samuel servia ao Senhor. A palavra de Deus, ela vai deixar claro, você tem que lembrar que os livros foram escritos sem essas divisões que os homens colocaram para facilitar. Na hora de abrir a Bíblia, na hora de consultar a Bíblia, tem aí os números dos capítulos e os números dos versículos. Então, meu querido irmão, você tem que imaginar que o livro de Samuel foi escrito de uma maneira única. Você vai ver no capítulo 2 que vai mencionar que ele era um homem já idoso. No capítulo 3, inicia mencionando que Samuel era um menino, mas ele servia ao Senhor. Ele já servia ao Senhor. Havia algo que atraía a Samuel. Em alguns aspectos do texto que nós podemos, de alguma maneira, deduzir, isso não significa que nós podemos afirmar, mas há grandes chances das coisas terem acontecido assim, nos chamam a atenção e eu queria que você olhasse comigo aí. No capítulo 3 diz que ele era um menino e servia ao Senhor diante de Eli. Se você ler o capítulo 2 emendado no capítulo 3, você vai subentender que havia um menino servindo ao Senhor, enquanto havia um sacerdote velho, que tinha sido chamado ali para ser o sumo sacerdote daquele período, era Eli, só que Eli, ele era um homem desobediente a Deus, conivente com os erros dos seus filhos, Ofni e Finéias, e que não honrava o Senhor. Pelo contrário, ele se aproveitava dos roubos, dos furtos ali, perdão, e às vezes roubo também, né, porque muitas vezes quando a pessoa não queria dar ali, era tomado de maneira forçada, sob ameaça ali de violência, isso caracteriza o roubo, e algumas vezes era apenas tomado ali um pedaço da carne, enfiavam um garfo, tiravam, furtando assim do Senhor, e quando isso acontecia, meu querido irmão, Eli saboreava, tudo indica que Eli era gordo, aliás, a Bíblia diz isso, né, que ele estava se engordando com as carnes, está aí no versículo de número 29, ele diz, o Senhor diz para ele, você honra mais os seus filhos que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do povo de Israel. Então eles estavam engordando ali com aquilo que não lhes pertencia. Por causa da desobediência, da falta de busca ao Senhor, do temor ao Senhor, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Queridos irmãos, quando o povo se afasta de Deus, quando nós nos afastamos, viramos as costas de Deus, mais difícil fica de ouvir a sua voz. O texto vai trazer um simbolismo aqui que marca as nossas vidas, você vai ver. Aqui no versículo de número 3, diz que, no versículo 2 diz que certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, então imagina uma visão aí diminuindo, ficando turva, cada vez mais opaca, era a visão de Eli. As visões eram muito raras, o Senhor não falava com frequência, não se revelava, e a visão de Eli estava quase que acabando, estava escurecendo, ao ponto de não mais poder ver. E Eli estava deitado no lugar de costume. Qual era? Esse homem viveu ali a sua vida inteira, servindo ao Senhor como sacerdote. Eu fico imaginando, o lugar de costume dele deitado que era um quarto, né? Agora preste atenção, Samuel havia sido entregue para servir a Eli. O texto nos mostra que eles estavam deitados em locais diferentes. No versículo 3 diz assim, também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Interessante, né? Porque o local onde ficava a Arca da Aliança era um lugar, irmãos, para se ter medo. E tudo indica que essa criança, que foi deixada ali pela sua mãe, e aí eu estou deduzindo algumas coisas que o texto não nos informa, mas eu fico imaginando pela lógica. Imagine você uma criança de 3 anos, foi quando ele foi desmamado, 3, 4 anos no máximo. Imagina o que é para uma criança nessa idade ficar longe da sua mãe. Ele precisaria de toda compreensão, de todo carinho, de todo afeto, para se sentir protegido, para se sentir acolhido. E o texto vai nos dizer que essa criança dormia onde estava a arca. Será que de alguma maneira aquela criança já sentia confortável ali naquele lugar, na presença de Deus? Era um lugar para se ter medo. Mas ele estava ali, dormindo exatamente naquele lugar onde estava a arca. E é bonita a expressão que aparece aqui, irmãos, porque diz assim, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, havia uma lâmpada que era acesa no início do entardecer e que durava até pela manhã. E diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Esses primeiros versículos trazem para nós uma mensagem subentendida. A mensagem de que o Senhor havia deixado de falar com um velho que havia se acostumado com as coisas espirituais e que agora estava cego. Mas Deus havia, antes que a escuridão tomasse tudo e cegasse por completo aquele ambiente sacerdotal, o Senhor escolheu falar para um menino. Antes que a lâmpada se apagasse, a lâmpada de Deus se apagasse, Deus escolheu se revelar ao menino que
gostava da sua presença. Um menino que de alguma maneira se sentia atraído por aquilo que o Senhor tinha para oferecer. Meu querido irmão, a lâmpada de Deus é a sua palavra. A Bíblia diz isso. Lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos ser guiados, irmãos, pela voz de Deus. Mas como ser guiados pela voz de Deus se nós não ouvimos a voz do Senhor? Aqui diz que, no texto que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque quando nós seguimos, irmãos, o nosso próprio coração, a nossa própria cobiça, nós nos afastamos de Deus e deixamos de ouvir a sua voz. Naquele tempo, vamos lembrar, não tinha a palavra escrita como temos hoje. Eles tinham ali as leis, os livros de Moisés. No entanto, eles não tinham a palavra por completo como nós temos hoje. Hoje, o Senhor se revela a nós, principalmente por meio da sua palavra. No entanto, irmãos, eu pergunto quantos são aqueles que estão como Eli, acostumados com as coisas espirituais e com a visão quase que nula, porque abandonaram a palavra e estão seguindo o seu próprio coração. Agora, se você, meu querido irmão, sentir prazer na presença do Senhor, buscar o Senhor, ainda que você não entenda muito, ainda que você não conheça, mas você tenha o desejo de conhecer, pode ter certeza que o Senhor deixará ser achado por vós. E é isso que ele diz. Aquele que o buscar de todo o coração, ele deixará ser achado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, ele vai deixar ser achado por nós. Foi o que aconteceu com Samuel. 3 vezes o Senhor vai chamá-lo. Respondeu Samuel, Samuel disse, o Senhor disse, Samuel, Samuel. Ele achou que era Eli, foi lá, Eli. Aí Eli disse, Senhor, eis-me aqui. E ele disse, não te chamei, vai deitar, menino. Eu fico imaginando, tá? É só uma dedução. Por que Samuel não tinha um lugar próprio para dormir? Ele tinha que dormir lá na arca do Senhor. Será que ele não tinha um quarto? Será que Samuel não tinha um tratamento adequado? Será que Eli se aproveitava dessa criança de uma maneira que ele gostaria que ele a servisse, mas não dava àquela criança o devido cuidado? Queridos irmãos, não sei, fica aí questões para nós pensarmos. Mais uma vez, Samuel deitou e disse, aí o Senhor disse, Samuel, ele levantou e foi até ali e disse, o Senhor me chamou? Ele disse, não, vai deitar. Aí o que me chama a atenção é que no versículo 7 diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra ainda não havia se manifestado a ele. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Só que no versículo 1 diz que Samuel já servia ao Senhor. O menino servia ao Senhor. Versículo 7 diz, mas o menino não conhecia o Senhor. Então, queridos, muitas vezes o servir ao Senhor pode preceder o conhecê-lo com profundidade. Estou dizendo isso por experiência própria. Eu nasci em um lar cristão, fui batizado na minha infância e fui ensinado pelos meus pais a servir o Senhor desde a mais tenra idade. Tudo que você imaginar, eu fiz dentro do ambiente da igreja. Muito novo, eu comecei a tocar, a ter responsabilidades, mas eu vim conhecer o Senhor de uma maneira relacional apenas quando a palavra foi revelada a mim pelo Espírito Santo, quando eu já tinha aí por volta de 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, quando eu também recebi o chamado do Senhor, senti a vocação do Senhor para o ministério pastoral. Então, meu querido irmão, o servir ao Senhor, ele precede muitas vezes um conhecimento de uma maneira profunda e pessoal, subjetiva. É por isso que você deve ensinar ao seu filho o caminho do Senhor. Ensine, ainda que ele não sinta agora, ensine o caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, quando ele tiver experiência, aí que ele não vai desviar dele de maneira nenhuma. Essa ideia de que os pais não podem escolher pelos filhos, irmãos, isso não tem base. Você precisa sim escolher para o seu filho. Você imagina se seu filho tivesse como escolher se ele vai para a escola, se ele não vai para a escola, se ele toma vacina contra o sarampo, ou se ele não toma. Enfim, o que ele quer comer, se ele vai escolher só o que ele gosta de comer. Não cabe isso, irmãos. Os pais precisam fazer escolhas pelos seus filhos. E uma das escolhas mais sábias é ensinar o seu filho a servir ao Senhor. Samuel foi ensinado por sua mãe que ele deveria servir ao Senhor. Tanto que ele foi deixado ali, com todo o sofrimento envolvido nessa separação. Ele aceitou aquilo, ele servia a Eli. E servindo ao Senhor, o que aconteceu, irmãos? A palavra se revelou a Samuel. A palavra se revelou a Samuel. E o Senhor pela terceira vez disse a Samuel. Eli tinha percebido que era o Senhor que estava falando com Samuel. E disse, olha Samuel, quando você ouvir de novo, você vai dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E pela terceira vez, o Senhor chamou Samuel. 3 vezes na Bíblia, toda vez que aparece o número 3, nós temos uma referência a algo que significa triunfo e resolução. Talvez tenha muito a ver com o nosso Deus trino, que é perfeito na sua existência e na sua completude, mas sempre tem a ver com triunfo e resolução. Remete, irmãos, àquele período que Jesus vai viver o ápice do seu ministério, morrendo por nós e ressuscitando no terceiro dia. Então, 3 vezes, de uma maneira conclusa, triunfal, resoluta, o Senhor fala a Samuel. E a palavra do Senhor a Samuel não é nada novo, é apenas uma confirmação que o homem que Deus usou no capítulo 2 disse. Então, no versículo 11, o Senhor diz assim para Samuel, olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem vão ficar com o ouvido tinindo. Naquele dia eu vou cumprir a minha profecia contra Eli, eu vou julgar sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, o versículo, olha que pesado, versículo 12, versículo 13, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Sabe quem é o responsável pela extinção da sua própria descendência? Eli. Você pode pensar, mas Eli, foi seus filhos que fizeram isso. Não, Eli poderia ter livrado os seus filhos disso, se ele houvesse agido conforme a palavra de Deus, aborrecido os seus filhos,
repreendendo-os com veemência, como deveria fazer. Porque, meu querido irmão, se você ama o Senhor, você vai demonstrar isso. Você vai ser provado no campo mais difícil. Lembrem-se, irmãos, do exemplo de Abraão. Abraão foi provado pelo Senhor no momento mais difícil, na área mais difícil. O Senhor disse: Abraão, pega o seu filho, Isaque, seu único filho, a quem você ama, e vai para o monte que eu te mostrarei, e lá sacrifica-o a mim. E o texto diz que Abraão obedeceu, pegou seu filho Isaque, levou até o monte Moriá, deitou Isaque, e já iria sacrificar Isaque. Hebreus diz que Abraão iria sacrificar Isaque. Sabe por quê? Porque ele tinha a certeza que o Senhor que havia pedido para sacrificar Isaque era poderoso para levantar aquele menino das cinzas. Porque o Senhor não mente nos seus propósitos. Ele disse que tinha um propósito na vida de Isaque, então Abraão falou: posso transformar esse menino em cinza, e o Senhor vai fazer ele ressurgir como uma fênix. E vai cumprir todo o propósito, porque para o Senhor não há impossíveis. Preste atenção, meu querido irmão. Às vezes você fica aí com medo de traumatizar o seu filho, de ser duro demais com o seu filho. Meu querido irmão, você nasceu para ser o ferro que afia o seu filho. Seu filho é flecha. Você tem que moldá-lo. Você tem que aparar as arestas. Você tem que afiá-lo. Você precisa corrigi-lo. Você precisa discipliná-lo. Você precisa prepará-lo para a jornada que ele tem. O mundo espiritual, irmãos, a vida cristã não é brincadeira. Você tem que estar pronto para lançá-lo. Para que quando você lançá-lo contra o inimigo, você não seja envergonhado. Imagina alguém atirando uma flecha sem afiar contra o inimigo. Não vai fazer nem cosquinha, mas uma flecha afiada, ela cumpre o seu propósito. E é isso, meu querido irmão. Prepare o seu filho para atingir os alvos que o Senhor tem para ele. Não os propósitos que você tem, as metas que você tem. Para de projetar o que você gostaria de ser no seu filho. Deixa o seu filho ser aquilo que o Senhor escolheu para que ele fosse. E quando o Senhor quiser corrigir o seu filho e mostrar para você que ele está errado, não entre na frente da mão de Deus, querendo poupar o seu filho. Deixe que o seu filho seja corrigido. E participe também da correção dele. Porque o seu filho lá na frente vai lembrar, como eu lembro, com muito amor e gratidão, dos meus pais, da minha mãe, que muitas vezes teve que me corrigir com rigor. E eu agradeço. Eu não tenho nenhum pingo de trauma, eu tenho apenas gratidão por toda a correção que eu recebi. Porque se hoje eu sou alguém que sirva ao Senhor, eu devo isso à repreensão dos meus pais, que nunca negociaram valores bíblicos. Não me lembro de nenhuma vez, estando errado, a minha mãe falando comigo, né, que eu estava certo. Não me lembro, não lembro mesmo. Pelo contrário, eu lembro que muitas vezes eu até estava certo, e ela dizia: você poderia ter feito melhor. E eu agradeço demais pela correção, pelo exemplo que eles me deixaram. Né? Me deram e me dão até hoje, porque ainda estão firmes e fortes. Com certeza estão assistindo esse vídeo. Um beijo para vocês, pai e mãe. Mas olha só, meu querido irmão, continuando aí, diz o texto que ele não repreendeu. E, portanto, a casa dele não teria remissão. Ou seja, como o Senhor prometeu no capítulo 2, o que aconteceria é que ninguém chegaria à velhice, a descendência dele teria fim. No outro dia, Samuel ficou com medo. É por isso que dá a entender que talvez a relação dele com Eli não era uma relação tão amistosa. Ele ficou com medo de relatar a visão a Eli e acontecer alguma coisa. E Eli chama Samuel e diz: Samuel, meu filho, fala para mim o que aconteceu. E não me esconda nada. E que Deus faça com você o que bem quiser, se você esconder alguma coisa. Então Samuel contou. Eli não teve nem força para dizer o contrário. Ele só disse: o Senhor é Deus e faça o que ele achar melhor. E nesse texto no final diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Significa que tudo que Samuel profetizava acontecia. E todo Israel de Dan a Berseba reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a aparecer a Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. O Senhor falava por meio de Samuel. Eu acho tão bonito, irmãos, quando nós chegamos na parte dos profetas, em que aquela viúva diz para o profeta o seguinte: hoje eu sei que você é um homem de Deus e a palavra na sua boca é verdade. Quantas vezes, irmãos, o Senhor fala através de nós? Nós falamos e o Senhor vem confirmar a palavra. Principalmente quando nós estamos sendo fiéis às Escrituras. Quando somos fiéis às Escrituras, o Senhor vai confirmando toda a sua vontade. Naquele tempo, o Senhor usava Samuel. Hoje ele usa aqueles que se apegam à palavra de Deus e a pregam com fidelidade, porque o Senhor tem um compromisso com tudo aquilo que ele prometeu. E assim como ele não deixou que nenhuma palavra de Samuel caísse, ele também não deixa que nenhuma daquela que está de acordo com a sua revelação caia por terra. Queridos, nós vimos aqui muitas coisas para aplicar na sua vida de maneira bem resumida. Lembre-se sempre que o Senhor tem cegado a muitos sacerdotes velhos e gordos e tem levantado uma geração que vai ser muito melhor que a nossa. Aqui na nossa igreja nós temos orado por isso. Para que essa geração que vai se levantar seja de verdade uma geração de Samuel, uma geração que nesse sentido, né, vai se levantar e vai ouvir a voz de Deus muito mais que nós, vai ter muito mais fidelidade ao Senhor. Nós estamos trabalhando para isso. O grupo propósito faz parte desse conjunto de medidas que nós temos tentado implantar com a graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, para que essa geração conheça muito mais o Senhor do que nós conhecemos. Que eles tenham muito mais intimidade, muito mais proximidade com o Senhor do que nós. Que a lâmpada do Senhor não se apague. Antes que a lâmpada do Senhor se apagar, que Ele volte a falar com o seu povo, volte a falar ao coração dos jovens, volte a avivar a sua igreja, traga um avivamento à igreja. E que os pais corrijam o caminho enquanto é tempo. Que ninguém seja Eli, que ninguém seja como Eli.
Não concorde, não seja conivente com as práticas imorais, perversas e pecaminosas do seu filho. Corrijam, corrijam, salve a alma dele, salve o caminho dele. Não permita que ele trilhe o caminho tão tentador que é o caminho do pecado. Corrijam, corrijam, no temor do Senhor e com a graça do Senhor. E lembre-se sempre, irmãos, que se nós formos fiéis ao Senhor, como Samuel foi, o Senhor cumprirá a sua vontade, e as nossas palavras baseadas na revelação de Deus não cairão por terra. O Senhor fará maravilhas no nosso meio. Um grande beijo, irmãos, falei muito, mas foi bom. Eu tenho certeza que nós fomos edificados nesse dia. Amanhã estamos juntos para poder meditar em mais um texto da palavra. Um grande beijo e até mais.